Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, gestão de vendas e liderança. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, começando o nosso terceiro episódio para falar de gestão de carteira de clientes, né? Hoje a gente vai trazer o tema como dobrar o volume de vendas através da gestão de indicadores. E hoje a gente tem um convidado de peso aqui, Denis Oliveira. Seja muito bem-vindo, cara. Fala, galera, boa noite. Muito obrigado pelo convite, Daniel, Leandro. É um prazer, na verdade, falar com vocês. Monstros da venda também. Bom, vamos lá, bora ver como é que a gente vai se sair aí. Vamos lá. Vamos que Fica vamos. tranquilo, vai tirar de letra, cara. Fica tranquilo. E para o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte aí do outro lado te conhecer, me conta, cara. Quem é o Denis Oliveira na fila do pão? Bora, vamos lá então. Bom, Denis Oliveira tem um pouquinho de experiência aí na área comercial. Já estou na área comercial há mais de 10 anos. Hoje eu estou numa empresa chamada Nutricon, né? Trabalha com ração para peixes ornamentais, tartaruga, roedores. E hoje eu ocupo o cargo de supervisor comercial, né? Na Nutricon, hoje faz a gestão de 6 pessoas, né? Vamos aumentar esse leque aí em breve. Vamos ver como que a gente faz aí para poder conseguir pegar mais funcionários também, vendedores, vamos dizer assim, de qualidade para poder melhorar as vendas, vamos dizer assim, né? É Então isso vai. aí, Denis, bem-vindo aí, né? Um abraço para a Valeu. galera da Nutricon, cliente nosso aí, né? Estamos fazendo recrutamento e seleção na Nutricon, já fiz trabalho de treinamento lá com a galera, né? Uma empresa super bacana, né? Uma indústria aí de nutrição animal, né? E atende Brasil inteiro, Denis. Exato, o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, como diz o ditado. E já entrando no tema do nosso episódio aqui, né? Queria perguntar pro Denis, cara, na tua visão, quais são os principais indicadores quando a gente fala de gestão de carteira de clientes, né? E como que o vendedor ele pode fazer uma boa gestão de carteira? Certo. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu não sigo uma ordem detalhadamente, assim, passo A, passo B, passo C, mas o que a gente tem que analisar principalmente é o perfil do cliente, primeiro de tudo, tá? Se o perfil do cliente, como que seria? Perfil pequeno, médio, grande? Se ele é um perfil de um cliente mais aberto em questão de campanha, de treinamento, de visita. Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que separar os clientes, né? Então, isso é uma gestão que hoje a gente já efetua, né, na empresa. Então, a gente tem um controle hoje através de Excel, né, mas a gente já está passando isso aí para um sistema. Então, a gente tem clientes pequenos, clientes médios, clientes grandes. A gente coloca uma gestão como se fosse uma gestão de carteira à vista, né, que a gente faz. Foi até uma ajuda que o Dani fez comigo, né, essa planilha, para a gente poder entender o perfil do cliente, o tamanho do cliente, quais os itens que o cliente tem cadastrado. Então, assim, além de você descobrir se o cliente é pequeno, médio e grande, tem que saber quais os itens que esse cliente tem cadastrado, né, para você conseguir facilitar mais uma questão de campanha de venda, o que mais que eu posso introduzir nesse cliente, como que eu faço para aumentar o leque de produtos desse cliente. Aumentando o leque de produto, eu aumento a venda. Esse é um fator, né, impossível de você não olhar, né? Então, assim, eu acho que os indicadores principais que a gente utiliza são esses, mas tem os outros indicadores que são indicadores mais simples. Por exemplo, a forma que o cliente gosta de ser atendido. A gente fala uma forma mais simples porque é algo que não tem como você ensinar no passo a passo, você tem que sentir, né? Quando eu entrei na Nutricon, eu atendi o Brasil inteiro, então é diferente de você atender um cliente no Nordeste de um cliente do Sul, Sudeste. Então, assim, você entender o perfil do cliente, isso é muito importante, né? Isso eu acho que para você encontrar o principal indicador é difícil. Um, dois ou três, você tem que olhar para um mercado mais, um mercado não, desculpa, uma análise mais ampla, né? E hoje mesmo eu estava conversando com um dos vendedores e expliquei para ele
mostrando para ele qual é a frequência de compra do cliente, que isso também é uma coisa muito importante. Para você gerir uma carteira, Perfeito. você sabe quando que o cliente compra, então você já sabe que o cliente compra a cada 45 dias, então não adianta o cliente passar um pedido hoje, dia 23, por exemplo, e eu querer que ele passe um pedido dia 3 de dezembro, por exemplo, que não deu nem 10 dias, tá? Então isso também é outro indicador que eu acredito que seja muito importante na hora de você analisar, né, um indicador numa gestão de carteira, né? É isso aí. Quando a gente olha, né, vocês como indústria, né, vocês trabalham com diferentes tipos de cliente, né? Vocês atendem distribuidores, né, para conseguir chegar no Nordeste lá, vocês têm distribuidores, vocês vão ter lojas específicas que compram quase que quantidade de distribuidor, Perfeito. né? E de cada tipo de cliente desse, você precisa fazer um tipo de trabalho, né? O cara que é distribuidor, ele precisa fazer margem, ele precisa entender um monte de coisa. O cara que é, de repente, uma loja, né? O cara vai vender direto para o cliente final, ele está preocupado com algumas outras coisas, né? A forma da gente abordar, a forma da gente entender como a gente ajuda esse cliente acaba sendo um pouquinho diferente, né? E quando você tem Com um cliente certeza. mesmo do Brasil inteiro, de tudo que é tamanho, né, Denis, a coisa Exato. começa a dificultar, né? Fica mais complexo você fazer a gestão dessa carteira. Mas como Com certeza. o Denis estava falando aí, quando você consegue observar alguns indicadores, né, de gestão de carteira, né, você tem a curva de clientes ABC, quem compra mais de mim, quem compra menos, às vezes você tem um cliente ali que ele está categorizado como C, por exemplo, né, que é um cara que compra pouco, vamos dizer, né, mas ele está no C, mas ele é um cara, ele é um player grande, né, de repente o cara tem um potencial enorme, ele não devia estar ali no C, né? Então, você categorizar o cliente por tamanho, mesmo tendo uma curva ABC de faturamento e tal, é interessante você saber como que quais dos clientes que estão ali embaixo a gente precisa fazer um trabalho para subir, né, Leandrão? Exatamente, exatamente. E você, Leandrão, que tipo de outros indicadores você faz para fazer gestão de carteira? Putz, Dani, eu acho que é interessante a gente separar um pouco os indicadores na visão do vendedor e os indicadores na visão do gestor, né? A gente tem uma audiência predominantemente de profissionais de vendas, mas tem muito líder, né? Muito empreendedor que nos escuta, e cada um tem que olhar para o seu indicador. Eu gosto, quando a gente está olhando de vendedor, antes de falar um indicador importante, tá? A gente tem que entender, quando a gente está fazendo gestão de carteira de clientes, até hoje eu tava num evento da Resultados Digitais, palestrando, e eu falei disso. Olha que interessante. A gente tem que entender que existe o funil de vendas, que a gente vai fazer a gestão de carteira de clientes dentro desse funil, e a gente não pode esquecer do funil de aquisição de clientes. Porque mesmo a gente trabalhando com uma carteira, a gente nunca pode deixar de prospectar e colocar novos clientes, tá? A gente já falou bastante de prospecção aqui no Papo de Vendedor. Eu vou focar 100% no funil de vendas. Por quê? Porque quando você está olhando para o funil de vendas, o vendedor tem que controlar como é que está a tua taxa de conversão em cada etapa, né? Isso é um indicador importante, porque isso mostra a taxa de positivação da carteira. Quantos por cento a carteira está positiva naquele mês, né? Quantos por cento da minha carteira, dos meus clientes de carteira compraram os meus produtos dentro daquele mês específico? A gente não pode ignorar a taxa de positivação. Aí entram outros, né? Mix médio por cliente. A gente tem que entender, em alguns casos, quando tem muito pedido, até pode ser mix por pedido. Eu quero saber como é que está o meu mix de produtos dentro daquela empresa. Ticket médio, quanto ele está comprando, né? Se ele está mantendo uma frequência, se ele está aumentando esse pedido aos poucos. Que nem o Denis falou, se ele está diminuindo, né? Ele compra uma vez por mês, ele passa a comprar uma vez a cada 20 dias, isso é extremamente positivo para a gente. Com porque certeza. vai ter um mês específico que a gente vai ter 2 pedidos dele dentro do mês, né? E, cara, o que eu mais gosto de trazer para o vendedor é o seguinte, né? Como é que tá a tua curva de vendas por cliente? Ela pode ter 3 status. Ela pode estar aumentando, ou seja, eu te falei, se você tem um cliente que comprava uma vez a cada 30 dias e ele passa a comprar uma vez por 15 dias, ele está aumentando a quantidade de produtos, de pedidos. De pedido. Exato. E pode ser de produto também, porque se você ajuda ele a girar o teu produto na ponta, sim, ele aumenta a quantidade de produtos. Então você está expandindo a carteira. Se ela tiver igual, você está com a carteira estagnada, ela está andando de lado. O problema é quando ela começa a cair, porque se você não prospecta,
a tua carteira começa a murchar, né? Então, eu acho que esses indicadores aqui, para o amigo ouvinte que trabalha diretamente no front, que é vendedor, é legal ele controlar. E para o gestor, cara, eu acho que o gestor ele tem que olhar para todos esses indicadores de forma individualizada para poder, através do coach de vendas, né, ajudar o vendedor a performar em cima de um item específico. Então ele tem que ter tipo, como se fosse um dashboard, um cockpit da equipe. Aí a gente cai de novo no CRM. Quando você tem um CRM, você tem uma série de relatórios, de indicadores, que permite que o gestor ele consiga, em cima dos indicadores, ele consiga agir, né? Qual que é a diferença de agir e reagir? Agir é quando ele toma uma ação para melhorar um resultado. O reagir é quando ele leva uma porrada, tipo, ele descobre no dia 20, 21, 22, 23 que ele não vai bater a meta, ele precisa sair correndo para chegar próximo ou bater a meta. Então ele está reagindo a um indicador. Então o gestor ele tem que criar essa rotina de análise da equipe em cima de um dashboard fixo. Olhar sempre os mesmos indicadores para poder ajudar realmente a equipe a aumentar o seu desempenho. Eu acho que, respondendo aí, né, na minha visão, esses seriam os principais indicadores. Eu queria só complementar o que o Leandrão falou agora, que eu acho que é uma coisa que eu passo, na verdade a Nutricom passa, né, a empresa passa, e eu passei bastante com os vendedores, é que hoje no nosso negócio, em alguns estados específicos, eu não consigo prospectar novos clientes Nutricom cliente. Tá, então qual que foi a ideia que a gente teve, né? É fazer a prospecção de novos clientes para os nossos clientes. Tá, então eu vou dar um exemplo. Eu tenho um distribuidor, num determinado estado, onde o estado é um estado pequeno, certo? Que não comporta 2 clientes, né? 2 distribuidores dentro de um estado. 2 distribuidores, né? Isso, desculpa, né? 2 distribuidores dentro de um estado, né? Não cabe. Então eu preciso fazer com que esse meu distribuidor cresça a venda dele. Então a forma que eu descobri vou buscar clientes para o meu cliente, certo? Então com isso faz com que a venda desse meu cliente aumente, porque eu não consigo prospectar um cliente novo nessa região. Então eu precisei de achar uma forma para poder abrir novos leques, vamos dizer assim, né, de clientes para que eu faça um aumento maior de mix de produto e também de venda. Certo? Foi uma forma que a gente conseguiu descobrir para aumentar esse mix, né? Essa venda, né? Sem ter que abrir cliente novo, porque o que a gente tem de problema é que se eu abro um cliente dentro de uma região onde já possui um cliente grande e um estado pequeno, eles acabam se conflitando, aí vai virar briga de preço, guerra de preço. Isso daí para uma gestão de carteira é uma dos piores casos. Aí é você ter que ficar lidando com 2 clientes seu, né, e ter que lidar com uma briga de preço, um falando, o preço dele tá mais barato, sendo que a condição dos dois é a mesma. Então isso daí é um complicado. Então a gente barrou nisso daí na hora de abrir clientes. Aí você fez uma estratégia, na verdade, de conseguir mais clientes para o seu distribuidor para que ele precise comprar mais de você, né? Perfeito. Então, para quem trabalha, né, em diferentes estágios da cadeia aí, né, de distribuição, isso daí é interessante, né? Você mexer na demanda, na verdade, né? Ao invés de mexer na oferta, né? Perfeito. E aí o que o Leandro falou, né, também é fundamental para você entender a gestão, né, do time. Você, gestor, ter o indicador diário, né, de vendas. Então você sabe a meta de cada um do seu time, você sabe a meta geral, você sabe a meta de cada um dos seus vendedores. Você divide isso aí pelo número de dias, você vai ter mais ou menos quanto cada vendedor precisa estar em cada dia do mês, né? E aí você consegue saber, né, no dia 10, 12 ali, se esse cara está na frente da meta, se ele está atrás da meta, né? Se ele já está começando a ter um problema, né? Se o supervisor precisa tomar algum tipo de ação aí de ajudar esse vendedor, porque de repente, tá quase 50% do mês, o cara tá beirando o dia 15 ali. Era para ele estar com 50% da meta batida, né? E às vezes o cara tá com 25%, 20%. Né? Então, ou o cara vai ter que dar um sprint violentíssimo no final, né? E quem trabalha com gestão de carteira sabe, né, que a gente vai ter que vender todo mês para os mesmos clientes, né? Principalmente quem trabalha com distribuição e revenda, né?
o cliente no final do mês ele sabe que ele tá com a faca e o queijo na mão, tá todo mundo desesperado, né, para bater meta, e você consegue negociar, você consegue chorar, você fala que você vai comprar só semana que vem, e aí passa pro outro mês e tal, e aí o cara acaba estando com muito poder, né? Então, sempre acompanhar a meta diária e tentar trazer o atingimento dessa meta, né, sempre o mais cedo possível dentro do mês, né, para você não entrar naquela zona sangrenta ali do finalzinho da última semana, né, que ali o bicho pega de verdade. E essa gestão aí que você falou de analisar próxima, né, a venda mais próximo possível, tanto para um vendedor quanto para o gestor é muito importante, que às vezes o vendedor ele olha só o dele e o gestor tem que olhar o da equipe. Só que às vezes o vendedor está performando super bem, tá voando baixo, tá com a meta bem adiantada, só que eu tô com 2, 3 vendedores que a meta dos caras estão lá embaixo e eu preciso performar essa galera ele tá também. Carregando, né? Na soma. Tá levando nas costas, entendeu? Então isso daí, a gestão à vista que eu falo, não só para a equipe, lógico, pro gestor em si, você ter o controle da equipe por CRM, por sistema. Hoje temos a gestão por Excel, e particularmente eu consigo ter tudo em uma planilha só, então eu consigo gerir tanto quanto que o cliente tem comprado por mês, quanto que o cliente tem de item, qual que é o último pedido de compra dele, enfim, quanto que está a meta do vendedor. Acho que a gestão é importante. Acho que o maior risco em cima desse tópico é a gente não fixar o olhar só na meta, né? Tem muita gente que faz gestão, às vezes por falta de aprendizagem, por falta de desenvolver realmente essa aptidão, só em cima do volume de trabalha vendas. Com um indicador só, né, Lê? Você só tem um indicador de faturamento, né? Aí você só tem uma coisa para olhar, né? Eu acho que o que a gente queria trazer aqui nessa discussão é justamente que não é só a meta de vendas, aliás, é um risco muito grande a gente olhar só para a meta, porque aí você pode estar ignorando uma série de indicadores que estão atrapalhando a equipe bater a meta. Quando Perfeito. Você ajusta um indicador específico, né, uma atividade, ou por exemplo, fazer follow-up, enfim, né, um item específico, você destrava todo o funil e você consegue bater a meta. Na minha visão, isso daí é uma das piores formas de você fazer uma meta, porque eu falo por experiência própria, antes da consultoria do Dani, a gente olhava o número em si. Preciso vender X, eu vou correr atrás desse X e esquecer o restante. E a partir do momento que os vendedores conseguiram mudar essa visão, né, vamos dizer, essa meta de olhar para a meta, valor de X mil reais, eu vou bater aquilo ali. Eles começaram a bater a meta sem nem perceber. Entendeu? Então, aumentando o mix de produto, fazendo um treinamento mais forte, você olhando um número melhor, não só aquele número fixo. Vou aumentar o mix no cliente aqui, vou dar um treinamento a mais aqui, vou fazer uma rota aqui, vou abrir um cliente aqui, vou pegar um cliente para um cliente meu aqui. No final, quando você olha a meta já foi batida, você já ultrapassou a meta e tá tudo tranquilo. Então, olhar só a meta como um único indicador, na minha visão, também é um erro muito grave, eu diria. Tem que olhar algo a mais aí. Então, na verdade, assim, né, o que é perigoso, né? Quando a gente fala sobre indicadores, a meta é um dos indicadores, a meta de faturamento, né? Qualquer um dos indicadores, e aí eu gostaria que o amigo ouvinte, né, caísse essa ficha. Qualquer indicador que a gente use, sozinho não serve para nada. Perfeito. Sozinho ele não serve para absolutamente nada, gente. Não importa qual o indicador. Né, o Leandro ele tava falando, pô, mas se eu conseguir trazer o cara que compra comigo de 40 dias para 15 dias, né, talvez em um mês ele compre 2 vezes de mim. Né, mas se ele era um cliente que me comprava 50 mil e hoje ele compra 2 vezes 10 mil, não me importa se ele tá comprando a cada 15 dias. Né, ele tá comprando menos da metade, meu. Né, ele tá comprando as rebarbas, o que ele não consegue comprar nos outros, ele faz um pedidinho para mim, daí ele faz um pedidinho a cada 15 dias comigo de coisa que ele não achou nos outros lugares. Né, então, assim, nossa, diminuiu, né, o tempo médio de recompra do cliente. Tá, mas não tá bom. Né? Uhum. Se eu olho só um indicador, beleza, faturamento, arrebentamos de vender. Nossa senhora, recorde histórico de faturamento. Mas você vai ver, vendeu quase que sem margem.
né? Não adianta. Então, você sempre precisa cruzar os indicadores para saber o que está acontecendo. Né? Então, assim, ó, batemos recorde de faturamento. Beleza, qual foi o desconto médio? Não, o desconto médio está baixo também. Pô, legal, né? Para quantos clientes vendemos? Porra, foi para mais clientes do que a gente tava vendendo. Legal, porque se eu vendi muito e vendi tudo para um cliente, só se esse cara para de comprar de mim, mês seguinte eu tô ferrado. Né? Então, sempre que você cruza indicadores, você consegue ter informações mais legais. Né? Então, mix de produto, desconto médio, ticket médio do cliente, tempo de recompra do cliente, positivação, tudo isso você tem que olhar e você tem que ficar comparando. Né? E aí você consegue entender, né, o que o vendedor precisa fazer, igual o Denis falou, né? Quando você começa a trabalhar com uma série de indicadores, né? Porque você pode ter um cliente que, de novo, quase todos os indicadores estão bons. Né? Vamos lá, o cara tá comprando, né? O faturamento dele tá bom, o tempo de compra dele tá bom, o desconto dele tá bom, tá tudo bom. Aí você vai olhar o mix de produto, ele só compra um produto meu, curva A, e tá comprando um monte desse produto. Né? Cara, qual que é o potencial que esse cliente tinha de comprar? Né? Se ele compra um caminhão de um produto só, sendo que eu tenho mais de 100 produtos para oferecer para esse cara e ele só me compra um, né, que é o produto de maior saída, né, que geralmente é o que tem menos margem. Imagina se eu consigo fazer um trabalho de mix dentro desse cara, aonde eu consigo fazer esse cliente chegar. Né? Mesmo que ele diminua a quantidade que ele compra desse produto, eu quero que ele compre do meu mix. Né? Porque depois eu vou aumentando a quantidade de produtos, né, de cada um dos itens que ele compra, e daqui a pouco ele está comprando triplo de mim. Então não é para ficar satisfeito com o cliente que está comprando um monte, um cliente grande que está comprando um monte, um faturamento enorme, né? Todos os indicadores dele estão verdinhos, mas no mix de produto, ao invés de comprar 4, 5, 6 produtos, né? Sei lá qual que é o mix, né, do nosso amigo ouvinte, ele compra um produto só. É a mesma coisa que o cara que vende Coca-Cola chegar num lugar e vender 7 toneladas de Coca-Cola pro cara e nenhum dos outros refrigerantes, né? Pô, compra um pouquinho menos de Coca, mas leva alguma outra coisa do meu mix, né? Porque se começar a sair, daqui a pouco ele começa a comprar mais. Então, esse tipo de cruzamento de indicador vai dar muito mais informação para a gente fazer a gestão. Tá? É super importante que a gente consiga identificar isso. E aí, Denis, né, entendendo tudo isso dos indicadores e tal, que tipo de estratégias a gente pode buscar, né, seja para os vendedores e tal, que tipo de estratégias a gente pode fazer como gestor, né, para os nossos vendedores conseguirem resultados mais legais? Eu acho que assim, Dani, para a gente conseguir buscar essas estratégias para melhorar o resultado, eu acredito que, primeiro de tudo, a gente precisa ensinar o vendedor, né, a primeiro escutar mais o cliente em si. Eu tive um treinamento com você, eu só não vou me recordar o vídeo, mas se eu falar, você vai me ajudar a lembrar, que é uma palestra de um cara que ele explica que, ele fala que se você não explicar não só para um vendedor, né, se você explicar para qualquer pessoa que ela tem que fazer uma determinada função, se você não explicar o porquê, ela não vai fazer. Entendeu? Ela vai simplesmente fazer por fazer. Então, assim, como que a gente faz para buscar o melhor resultado? Qual que é a estratégia? Primeiro de tudo, você precisa ter a sua equipe, né, certa do que ela tem que fazer. Então tá, a meta desse mês é aumentar o mix de produto fora a meta do mês. Show, então todo mundo entendeu que temos que aumentar o mix de produto em todos os clientes? Todo mundo entendeu? Qual que é? Por que tem que aumentar? Qual que é o intuito de aumentar o mix de nos clientes? A gente vai aumentar a nossa posição maior no mercado. Vamos ter uma prateleira muito maior, uma gama de produto. O cliente final, o consumidor final, vai ter um leque maior de produtos da empresa. Então tá, foi explicado isso para os vendedores numa reunião de começo de mês? Eles entenderam por que eles têm que fazer isso daí? Entenderam. Então assim, isso é uma estratégia que se consegue melhorar o resultado. Então acho que eu tenho outro exemplo bem legal que a gente usa bastante hoje, que a gente já veio batendo papo antes, né, que é você fazer uma gestão mais exclusiva de cliente. Como seria uma gestão mais exclusiva de cliente? Como que aquele cliente especificamente gosta de ser atendido.
né? Aí você fala assim, Denis, mas isso Tá. daí resolve você melhorar o resultado? Eu falo de experiência própria, resolve e muito. Por quê? Tem muitos clientes nossos que hoje ele prefere ser atendido, por exemplo, via WhatsApp, mensagem de texto. Ele não gosta de ser incomodado, teoricamente, né, numa ligação. Tá, como que eu vou fazer qual que é a estratégia que eu tenho que fazer com esse cliente? Não, esse cliente eu preciso mandar para ele uma mensagem que eu tenho uma promoção, que eu tenho, enfim, qualquer coisa por WhatsApp. Então, assim, isso para mim é uma estratégia muito boa para você melhorar o resultado tanto do seu, né, da sua equipe, do que também para os seus clientes. Então, assim, você mostrar para o seu vendedor, para a sua equipe, que isso é importante, você consegue muitos resultados a curto e médio prazo. Claro que isso daí também Uhum. tem que ser colocado na ponta do lápis, o que a sua empresa, no caso, né, o gestor da equipe, quer para aquele momento. Tá, eu preciso fazer qual outro tipo de análise? Ah, eu vou fazer uma análise sobre, por exemplo, se o cliente gosta de um treinamento online. Hoje, né, na pandemia, explodiu o treinamento online, né? Antigamente, a gente tinha que percorrer até o cliente, né? Então, vamos dar um exemplo onde eu trabalho, Brasil inteiro. Então, eu tinha que pagar uma passagem aérea para ir lá para Manaus, por exemplo, dar um treinamento. Hoje não, hoje eu posso fazer um treinamento online com o meu cliente, bem rapidinho, tá? Que isso daí eu consigo, é uma estratégia que a gente conseguiu descobrir por conta da pandemia, que é uma estratégia boa para melhorar os resultados, porque todo treinamento que a gente faz, em seguida os vendedores saem com a faca na caveira. Isso daí, eu acho que vocês, como ninguém, sabe que isso é a coisa mais incrível que é. Você dá um treinamento para a equipe sai motivada, ele sai, né, querendo ganhar tudo, vender tudo, entendeu? É isso aí, né? Quando você trabalha com distribuidor, né? Você depende do vendedor, do distribuidor, né? Vender o seu produto, Exatamente. né? E ele tem ali, né? Os distribuidores não são exclusivos da marca, eles têm mais um monte de coisa para vender. Por que eu vou oferecer o negócio do Denis se eu tenho um outro negócio que de repente me paga mais comissão e tal? Então, quanto mais você treina esse cara na ponta, né? Mais esse cara consegue oferecer de uma forma mais bacana aí o produto na ponta, né? Então, você ajuda, né? Da mesma forma que você falou, né, Denis? Poxa, eu posso pegar o meu distribuidor ali de um estado e entender quais são as lojas que tem ali perto que ele ainda não atende e prospectar para ele e passar para os vendedores, como posso ajudar os vendedores a empurrar. Então, você trabalha nas duas forças, né? O mercado pedindo o produto, né? E o vendedor empurrando o produto para o mercado. Eu queria trazer uma estratégia bacana, né, para quem trabalha num modelo similar, né, de distribuição, de revenda e tal, a gestão de cliente, a importância do aumento de mix, né? Isso daí todo mundo já ouviu que é importante você aumentar o mix dentro dos clientes e tal. A gente sabe da dificuldade que é aumentar mix, né, Leandrão? O cliente ele sempre quer comprar o negócio que ele já tem certeza que vai sair, o negócio que é fácil, o negócio que é mais barato, enfim. Ele já tem aquele negocinho dele ali, ele não quer pisar fora da zona de conforto. Né? E a gente precisa do aumento de mix, por quê? Né? Se hoje eu vendo 3 produtos para o Denis, né, e o Denis me compra 30 mil, né, se eu colocar um quarto produto para o Denis, né, um quarto, um quinto produto para o Denis, mesmo que ele compre pouquinho, ele percebendo que esse quarto e quinto produto sai também, daqui a pouco ele está comprando de mim mais 10 do quarto, mais 10 do quinto, a conta dele que era de 30 mil, subiu para uma conta de 50 mil. Né? Só que os vendedores eles têm uma dificuldade, né, de oferecer o item do mix novo. Né? A gente atendeu cliente aí que tem né, mais de 1.000 produtos de SKU cadastrado. Né? Porra, qual dos 1.000 produtos eu vou oferecer para o meu cliente? Né? Ele compra 3, 4 de mim, 10, 20, seja lá. Né? Qual dos outros, né, trocentos produtos eu vou pegar para oferecer para esse cara? E o que eu vou falar para ele comprar esse produto de mim? Né? Quando o Perfeito. gestor ele consegue identificar no mês, por exemplo, que produto eu posso fazer uma campanha específica, olha, esse produto aqui é o que a gente vai usar para aumento de mix hoje, nesse argumento, assim, assim, assado, coloca ele
nos pedidos, vamos fazer isso daí sair, porque isso vai vender, depois ele começa a recomprar e a gente começa a trabalhar uma campanha em cima de outro produto, né? O que eu gosto muito como argumento, você vendedor que tem dificuldade de aumentar mix, né, tem uma dica de ouro, né, porque os nossos clientes, a gente que trabalha de novo, né, distribuição e revenda, os nossos clientes também querem vender mais. Né, os nossos clientes também querem vender mais. Daí tem um argumento que é o seguinte, né, se eu vendo sempre para o Leandro os mesmos 3 itens ali, o Leandro me compra os mesmos 30 mil reais do item A, B e C, né, 10 mil de cada. O Leandro também quer vender mais com o negócio dele, né, o Leandro também quer prosperar, ele tem o mesmo interesse que eu, né, ele quer vender mais, eu quero vender mais, só que ele não compra mais de mim. Então como que ele vai vender mais? Né, e daí o argumento é o seguinte, né, como que você quer vender mais comprando sempre a mesma coisa? Né? Aí vamos ilustrar com um exemplo bem daqueles que eu gosto. Né? Se o Leandro é uma pastelaria, né, e ele vende só pastel de carne e de queijo, né, ele vai vender X mil reais de pastel de carne e queijo. Né? Se eu, como fornecedor do Leandro, começo a oferecer para ele frango, catupiry, tomate, cheddar, bacon, brócolis, abobrinha, Nutella, né, açaí, né, eu vou, né, o Leandro, beleza, ele vai falar assim, mas eu não sei isso, vai experimentando, monta aqui um pastelzinho de frango, catupiry e coloca, o Leandro vai começar a vender mais, né, daqui a pouco você tá colocando sorvete, tá colocando açaí, tá colocando refrigerante, cerveja, daqui a pouco aí o Leandro tá vendendo mais, ele não tem como vender mais carne e queijo, ele já está vendendo, ele precisa de mais coisa para oferecer para os clientes dele. Né? Então, a perguntinha de ouro para você fazer para o seu cliente, se você trabalha num modelo parecido com esse, se você quer vender mais, você tem que comprar mais. Né? Como que você quer vender mais comprando sempre a mesma coisa? Né? Você tem que aumentar o seu mix na ponta. Né? O pasteleiro que vende só pastel de carne, ele está restrito a vender para quem gosta de pastel de carne. Né? Aí você chega na nossa pastelaria que tem sorvete, tem pastel de bolonhesa, pastel de estrogonofe. O cara que nunca comeu esse pastel, tudo bem, é esquisito, não deve vender muito. Mas um louco ou outro vai querer comprar. Né? E se ele gostar, ele vai voltar nessa pastelaria, porque só tem sorvete a bolonhesa. Sorvete a bolonhesa. Pastel. Só tem pastel de estrogonofe, pastel de bolonhesa com o Leandro. Né? Então, ofereça mix maior, né, pro seu cliente e ensine ele, né, que ele só vai conseguir vender mais, né, se ele comprar coisas diferentes. Então, o grande segredo aí para aumentar o mix, para você conseguir fazer uma estratégia disso daí, é caminhar nesse sentido. Ajude o seu cliente a prosperar, que ele vai conseguir comprar mais de você. Da mesma forma como o Denis falou, né, começa a prospectar clientes para o seu cliente. Né, vou começar a trazer mais gente comer pastel do Leandro, daqui a pouco ele vai precisar comprar mais de mim, porque tem mais gente indo comprar pastel do Leandro. Né? Então, essa pequena chavinha do aumento de mix é super importante. Primeiro, estabelece um foco, porque se você tem 1000 produtos para oferecer, você nunca vai saber qual oferecer para quem. Né? Então, esse mês eu vou trabalhar tal item, coloca 3, 4 itens, por exemplo, né? Dependendo do tamanho do leque de itens que você tem para oferecer. E trabalha esse mês. No mês seguinte, esses caras vão comprar esses produtos de novo, se saiu, eles vão comprar de novo, vão repor ali, vão começar a desenvolver o mercado desse produto, e se oferece um outro novo para ele. Né? Em algum tempo, se você oferecer 2 produtinhos diferentes para cada cliente seu por mês, o cliente que comprava 4 produtos, no final do ano está comprando 16 produtos. Né? E se você fez isso com a sua carteira inteira, né? E se esses 16 produtos o cara começa a vender cada vez mais esses itens, a sua conta vai ficando cada vez maior, né? E daí você vai fazendo isso todo mês, né? E é dessa forma que você consegue uma carteira crescente aí para você dobrar volume de venda dentro dos seus clientes, né? Aumentando o mix, né? Diminuindo desconto, trabalhando frequência, mas principalmente, né? Cliente novo, aumento de mix e aumento de quantidade. Complementando o que o Dani falou aí sobre aumentar o mix da pastelaria, por exemplo. Eu acho que é muito importante também o pessoal observar também o que o cliente seu tem para vender. Por exemplo, da pastelaria, né? Vamos pegar a pastelaria que o Dani deu de exemplo. Tá, você vende pastel de carne, de queijo, de frango, de catupiry, você tem um leque gigantesco, tá? Eu
tenho Coca-Cola para te vender, eu tenho suco, eu tenho caldo de cana, isso vai agregar para você. Então tá, eu tenho pastel de frango, queijo, tudo que você já tem, mas eu tenho algo a agregar. Então, assim, além de você aumentar o mix do cliente, obviamente, você tem que aumentar esse mix que você pode não ter 100% de certeza, mas que é algo que você sabe que ele vai ter uma venda. É lógico que toda pastelaria, eu não gosto de caldo de cana, mas eu gosto muito de Coca-Cola, de suco de laranja, suco de milho. Tá, eu sei que isso daí combina com pastel. Então, é isso que eu tenho que indicar para o meu cliente e eu tenho que mostrar isso para ele. Explicar para ele, ó, cara, quem come Perfeito. pastel, ele não vai comer um pastel no seco, né? Ele vai querer alguma coisa para beber, ó, eu tenho isso daqui, eu tenho uma gama de produto grande que vai agregar à sua pastelaria. Isso eu vejo muito na gestão que a Nutricom tem hoje, né? Alguns clientes nossos é aquarista, então às vezes ele não tá naquela de vender só a ração, ele tem outros produtos para agregar. Então às vezes ele tem uma beteira, por exemplo, que eu falo, cara, você tem que vender uma beteira, você tem que vender uma ração de beta, você tem que vender um anticloro, você tem que vender um enfeite. E quando vê o cara de um pedido de R$ 2.000, ele saiu com um pedido de 5. Ele dobrou o pedido dele, porque aí vai entrar uma coisa a mais, um aqui. Então acho que voltando para o exemplo do Dani, que é um exemplo mais do cotidiano, vamos dizer assim, da parcelaria, é olhar esse tipo de introdução também, tá? Olhar o que o cliente tem, que você tem para oferecer Ensinar para o o cara cliente a que vai ganhar agregar. dinheiro, né, meu? Isso aí. Eu acho que esse é o ponto, é ajudar o cliente a ganhar dinheiro. Perfeito. Porque Essa é a mentalidade, como ele cara, nunca muito bom, vendeu essas muito bom. coisas, ele vai falar, mas isso aqui não sai, porque o meu cliente não pede. Né? Ele Perfeito, tem muito, perfeito. mas o Ele cliente tem a pede muito rejeição. esse item aqui. Ele é fã do que ele já vende. Né? Se Perfeito. você deixar, ele só vai tirar pedido do que ele já vende. É, Né? é mais Agora você fácil, fala é mais para ele, fácil. cara, se você colocar isso aqui, seu cliente vai pedir. Se você tem cliente comprando isso, né? Ele vai querer. É perfil. Né? Eu sei, você como indústria, você como distribuidor, você sabe, ó, pelo pedido que você tira, né? Todas os outros clientes que eu atendo que têm pedido igual ao seu, ou seja, atendem mais ou menos os mesmos clientes, tem mais esse item. E comprando Perfeito. bastante, ou seja, você está perdendo dinheiro, cara. Né? O cara tá indo na sua loja para comprar a ração, ele tem que ir na outra loja para comprar o anticloro. Daqui a pouco ele descobre que na outra loja que tem o anticloro também tem ração, ele só vai na outra. Você perdeu o cliente por Exatamente. falta de produto disponível para a Exatamente. necessidade do cliente. Então, eduque, você que tem um leque de produto gigantesco para oferecer, eduque o seu cliente, ensine para ele o que vende, o que vende junto com o que o público dele quer. Porque você conhece um monte de empresas, você é um distribuidor, você distribui para Deus e o mundo. O cara tá lá sentado no balcãozinho dele, ele conhece aquela realidade. Né? Então eduque o Perfeito. seu cliente, ajude o seu cliente a ganhar dinheiro, que ele vai ter você como melhor parceiro do universo. Ele vai querer comprar de você cada vez mais, ele vai te dar atenção, ele vai preferir a sua marca do que a marca do seu concorrente. Manda bala aí, Leandrão. E Dani, e no caso do gestor? A gente tem uma parte da nossa audiência que faz gestão da equipe comercial, né? Os donos dos negócios, inclusive, os empreendedores. Para essa parcela da nossa audiência, né? Como gestor, que estratégias a gente pode usar na gestão da equipe para fazer com que eles atinjam os indicadores que nós precisamos como empreendedores, como gestores de vendas? Exatamente, né, cara? De novo, né? Você olhar o seu painel de indicador, né, e Tá. entender. Beleza, o que foi bom no mês passado? Olha lá o seu painelzão do mês passado. Pô, faturamento batemos, mix de produto batemos, positivação de cliente batemos. Ok, onde a gente falhou? Pô, desconto médio. Né? Então faz uma campanha de desconto com seus vendedores. Né? E de novo, como o Denis falou, explica por que não pode dar tanto desconto. Né? Porque se você chega e fala assim, ó, tá cortado o desconto, os caras vão falar assim, ó, se a gente não vender esse mês, já tá pronta a desculpa, Uhum. né? Não pode mais dar desconto, você arcou com o risco, cara, você cortou o desconto, a gente não vendeu mais, né? Então, sempre faça a gestão da forma correta. Beleza, galera, senta todo mundo aqui, ó, tá aqui os nossos indicadores, a gente já bateu todos. Falta a gente melhorar aqui, ó, desconto médio. A gente precisa bater, né? Ó, tá 8%, a gente tem que estar no máximo 5%, galera. Então vamos trabalhar. Ao invés de oferecer direto 8%, passa com 5%. Fala pro cara que você só vai conseguir dar mais desconto para ele se ele aumentar o mix. Então,
escolhe quais são os indicadores, Boa. né, que você vai precisar que esses vendedores trabalhem dentro desse mês. Então, beleza, a gente vai aumentar aumento de mix, aumento de quantidade, sei lá, e reduzir desconto. Então, você fala pro cara, ó, pra gente bater esses 3, você vai falar o seguinte, ó, se você comprar até tantos itens de mim, eu consigo te dar 3% de desconto. Se você comprar X itens a mais de mim, eu consigo chegar no 5, né? Tá. E se você comprar tantas caixas de mim, né, eu consigo fazer assim, assim, assado para você. O que você está fazendo? Você está moldando, né? Porque se você deixar, fazendo gestão de carteira, seu cliente vai tirar pedido sempre igual todo mês, Sim. né? E às vezes ele vai Perfeito. diminuir, porque ele, ficou um negocinho estocado ali, ele teve um mesinho pior, ele não quer comprar tanto. Você fala, cara, se você não comprar X caixa, eu não consigo manter esse preço para você. Se você não comprar dessa forma, né, não vou conseguir dar aquele benefício, aquele incentivo aqui, não vou conseguir bonificar você. Então, você vai trabalhando, né, que os vendedores façam a oferta de uma forma que os indicadores sejam batidos, né, e trabalhar com planejamento. Né? No começo do mês, o vendedor já sabe quanto ele vai vender, do que para cada um dos clientes dele, porque você está fazendo gestão de carteira, você já sabe o que eles compram, não é, Denis? Como que vocês fazem essa parte de planejamento, por exemplo, lá no Nutricom? Bom, na Nutricom, como que a gente faz, né? Todo começo de mês, até no máximo dia 2, a gente tem uma reunião com os vendedores, né? E aí eles já sabem quanto cada um tem para vender em valor, tá? Então a gente também tem, até puxando um pouco do que o Dani estava explicando, de puxar 3, 4 itens, né? Então, hoje todo mundo conhece, né, a curva ABC da empresa, né? Aí na Nutricom a gente desenvolveu a curva XYZ. O que eu faço? No final de todo mês eu puxo um relatório, sei lá, a Nutricom tem 84 SKUs, né? Então eu pego lá os 10 itens que menos venderam no mês, e aí eu estipulo uma meta para a equipe, né, toda, fazer a venda desse produto, desses 10 itens, né? Então, assim, todo mês eles vão ter uma meta diferente para ser atingida nesse determinado item. Então, aí é um indicador novo a cada mês. Então, além de uma meta de produto, de venda, né, ele tem uma meta de treinamento, então ele tem que dar treinamento para a equipe dos distribuidores. Então, a gente tem quais foram os clientes que foi dado treinamento no mês anterior, então eles já sabem quem que eles vão poder dar treinamento para esse mês, né? Quais os itens que os clientes compraram no mês passado. Então, a cada item cadastrado do cliente, né, a gente tem uma planilha, que eu comentei no começo do podcast, que foi feita com parceria com o Dani. Então, o vendedor ele já aponta quais foram os itens que o cliente introduziu esse mês. Então, o mês seguinte ele tem mais X itens que ele pode introduzir. Então, o cliente que faz um pedido a cada 30 dias, ele sabe que no mês seguinte o cliente pode repetir o pedido do item que ele introduziu no mês anterior, e ele pode comprar um item novo esse mês. Então, os vendedores eles já saem de uma reunião dessa com tudo traçado. Ele já sabe o que ele tem que vender, que não vendeu no mês passado bem, por N motivos, a sazonalidade do produto, enfim, já vendemos muito no mês anterior, esse mês ele caiu a venda por algum motivo, então é bom a gente ter essa análise de mês passado vendeu tanto desse item, agora diminuiu. Aí eu já falando mais por gestão da equipe, né? O vendedor ele vai olhar mais a carteira dele, né? Se o meu cliente comprou bem naquele mês esse determinado item, esse mês ele não comprou, por qual motivo? Eu dei desconto no mês passado, mas esse mês agora aqui a diretoria baixou o desconto, igual o Dani estava falando. O que eu vou fazer para vender mais nesse cliente? Então, voltando um pouquinho ainda, a questão de gestão de carteira, quando você faz um atendimento específico para o cliente, um atendimento exclusivo, você sabe como lidar com aquele cliente. Tá, eu dava desconto para ele, mas eu vi que eu consegui diminuir um pouco o desconto dele por conta de uma ordem, vamos colocar assim, da diretoria, que isso daí é normal acontecer, tá? E aí, qual é a função do gestor e do vendedor? É traçar uma nova forma de vender no cliente a mesma quantidade e, obviamente, aumentar. Qual é essa forma? Aí é que cabe cada vendedor traçar a sua meta com o seu cliente, obviamente, e com a ajuda do gestor. Né? Então, esse cliente aqui, ele consegue comprar mais, se ele comprar um volume grande nesse item aqui, eu consigo dar um desconto um pouco a mais. Então, a média é 5, eu vou dar um desconto de 7, mas ele está comprando o dobro do que ele compra, geralmente.
entendeu? Então, o que utilizamos hoje na empresa é basicamente isso, é você analisar o cliente e ver o que você pode fazer para aumentar nesse cliente. Então, toda reunião que a gente já sai com essa parte de estratégia por cliente já traçada, até mesmo campanha, que eu não comentei anteriormente, hoje a gente trabalha com bastante campanha de venda, né? Então, geralmente a gente pega uma média do cliente, vamos estipular uma campanha bimestral, por exemplo. Então vamos fazer um crescimento de 10% no bimestre. Isso aí para determinados produtos, principalmente produtos que têm validade, né? 10% de crescimento dentro de 2 meses é bastante coisa. Então a gente já estipula isso antes com o cliente já está ciente que ele vai ter que comprar um determinado valor no começo do mês, então ele já se planeja para comprar, então o próprio vendedor já tem isso certo, que o cliente ele vai comprar X dentro dos 2 próximos meses, né, ou considerando o mês que está vigente, então ele vai ter uma noção, se o cliente fechou uma campanha de 60 mil, ele sabe que a meta dele é 200, ele sabe que 30 mil pelo menos ele tem esse mês, só que isso é importante o vendedor saber como que o cliente dele vai lidar com isso, porque 60 mil eu posso ser dividido em diversas formas, eu posso comprar 2 de 30, um de 20, um de 40, um só de 60, então o vendedor ele tem que saber isso, ele tem que saber se o cliente dele compra uma vez por mês, se ele compra 2 vezes por mês, entendeu? Então essa gestão de carteira, eu acho que na minha visão é a coisa, a parte mais importante da venda, o vender por vender, o tirar pedido, não é o importante, é você fazer com que o cliente compre naturalmente. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Dani no longo do treinamento, é você vê a compra do cliente vindo automaticamente. Você olhar, você vê que você bateu a meta e você estipular a meta mestre, né, pra galera, que a gente tem a nossa meta mestre lá na fábrica, e você vê que a galera bateu a meta antes do mês acabar, né? Então, são 5, 6 dias antes do mês, a galera toda com a meta batida, e aí você fala assim, vamos tirar o pé? De jeito nenhum, porque é aquilo, você analisa melhor a sua carteira, se aquele cliente lá que eu cobrei ele falou que ia passar pedido, eu vou ficar enchendo o saco dele, porque a gente também tem que olhar o lado do comprador, né? Eu vou olhar agora como um vendedor, eu tenho que olhar, eu tenho que ver, se eu ficar enchendo o saco desse cara, é bem capaz ele fazer pirraça comigo, e ele não comprar, e comprar no dia 1º, por exemplo. Então, a gestão de carteira, isso a gente conseguiu analisar de uma forma muito boa, a meta batida antes do dia 30, né? Isso daí pra gente foi um divisor de águas muito bom. Então, isso daí é bem legal pro pessoal analisar. Muito bom, cara. E assim, para agregar na nossa discussão aqui, eu acho que trazer um insight, né, da liderança, do gestor, do dono da empresa, é criar uma rotina comercial, né? Você vai ter reunião semanal, quinzenal, mensal, você vai ter uma cobrança de um indicador específico na semana versus quinzena versus mês. As pessoas elas acabam ignorando isso, né? O poder da rotina. Porque se eu sei que eu vou ter uma reunião, por exemplo, com o Daniel, meu sócio, na segunda-feira, e ele vai me fazer a mesma pergunta que ele me fez na segunda-feira que passou, né, eu já me preparo para isso, eu começo a me cobrar antes. A rotina é extremamente importante para o profissional de vendas e principalmente para o gestor também, né? Para ele você ver uma evolução, você precisa enxergar dentro da rotina o passo a passo para você chegar na evolução que você quer. Né? Óbvio, se você olhar 3, 4, 6 meses, né, você vê uma puta evolução. Agora, ela acontece como? Dia após dia, melhora por melhora. Eu vou aumentar o mix devagarzinho, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. O cliente do outro lado, né, o dono da pastelaria tem que confiar em mim. Eu não construo confiança no primeiro contato, eu construo confiança em todos os contatos. Então, acho que esse é o insight para o gestor. Entender que é obrigação dele criar essa rotina, né, e tocar a equipe, fazer a gestão da equipe em cima dessa rotina. O vendedor não pode ficar surpreso. A gente tem um cliente aqui no Super Vendedores, né, que um dos maiores problemas é que a direção da empresa, ela muda. Olha só que loucura, cara. Ela muda o sistema de cobrança dos indicadores na reunião mensal. Então, se nessa reunião a gente cobrou, por exemplo,
que os gestores trabalhassem os bottom performance, né, os 3 que estão ali no ranking de vendas por último. Na próxima reunião, ao invés do diretor perguntar do trabalho que foi proposto para o desenvolvimento, o cara fala assim, mas agora eu quero aumentar o mix de produtos. Só que ele esquece de tocar naquele assunto o trabalho não tem continuidade. De jeito nenhum. Todo mundo fica com medo, porque fala assim, o que o cara vai tirar da cartola dessa vez? A meta é dar fumo em todo mundo, né? É aquela reunião que todo mundo apanha, né? O cara entra na sala de reunião encostado na parede, sabe? Exato. Cara, isso não é saudável pro vendedor, pro gestor. Isso de forma nenhuma é saudável, né? Então eu acho que esse é o ponto. E aí, galera, queria deixar uma última dica, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com gestão aí, né, de carteira de cliente e tal, e consegue fazer um mês sensacional, né? E quando você faz um mês sensacional, no mês seguinte você tem muita dificuldade, né? Porque você vende um monte para os seus clientes e tal, você consegue fazer um negócio fora da curva, você, né, arrebenta. Né? No mês seguinte, os seus clientes estão todos estocados, a galera já vem com aquele, puta, eu comprei de você no mês passado, não sei o quê, e daí você fica com aquele efeito serrote, né? O efeito serrote no gráfico é assim, ó, você vende bem um mês, mal o outro, bem um mês, mal o outro, bem um mês, mal o outro, né? Perfeito. Fica um serrotinho porque você muitas vezes está trabalhando além da capacidade do seu cliente conseguir vender, né? Então você empurra muita coisa nesse cliente, daí ele deixa de comprar de você no mês seguinte, ele compra menos, aí você empurra de novo, e porque a sua o nível de compra dele com o nível de venda do seu cliente, né, tá meio desarranjado, né? E provavelmente você não está mudando de estratégia. Né? Então, o que acontece? Você vendeu muito para esse cara esse mês, né? Você chega no cara no mês seguinte, beleza, ele está estocado, ele ainda tem o que você comprou para ele. Né? É um mês de você fazer o aumento de mix. Você fala, compra de mim, só, mesmo que seja um pouquinho, mas compra desses itens novos para você experimentar. Né? Muda um pouquinho o tipo de abordagem. Porque se você for tentar vender para ele o que ele está estocado, filho, não vai dar muito certo. Né? Você tá dando meio que murro em ponta de faca, então vende para ele, aproveita esse tempo e fala assim, cara, você para mim é uma conta importante, né? A gente precisa fazer aí, né, continuar o trabalho, preciso fazer positivação, né, da sua conta e tal, compra esses itens aqui que você não conhece, compra pouquinho, coloca aí, usa aí essa baixa, né, esse mês que o cara tá estocado para colocar item novo dele, porque ele não vai comprar dos antigos. Né? Então você aproveita, você positiva o cara, você aumenta, você faz inserção de novos SKUs nesse cara, você coloca item novo nesse cara. No mês que ele vai comprar o negócio para estocar de novo, ele já percebeu que aqueles itens novos que ele comprou de você gira, e aí o pedido dele cresce. Né? Então, mesmo que você sofra do serrotinho, o serrotinho fica inclinado, porque vai ficando cada vez maior os dentes. Né? Ele vai cobrando de você cada vez mais e você vai diminuindo, né, a sua baixa, né? Então fazer esse trabalho, né, super agressivo dentro de carteira vai gerar para você um mês meio ruim de rebote, né? Então, se você vai vender sempre para as mesmas pessoas, mude um pouquinho a estratégia para você não ter essa oscilação. Né? E qualquer coisa, talvez seja melhor você não forçar tanto a barra e o cara comprar de você linearmente, né? E ele fica menos com aquela sensação de, putz, tá sempre alto o estoque desse cara aqui, né? Parece que não gira. Né? Por quê? Porque você entope o cara de produto. Né? Então, vai mudando um pouquinho a estratégia. Deixa baixar o estoque dele da curva A. Vai colocando outras coisas ali, né? Daqui a pouco ele tá comprando tudo de novo. Beleza? Diquinha aí para você não sofrer com um efeito serrote aí na sua gestão de carteira. E aí, tá gostando do nosso episódio? Conteúdo de alto valor, eu tenho certeza que sim. Então já aproveita, se você tá nos assistindo no YouTube, desce o dedo no like, já aproveita para se inscrever no canal. E se você tá escutando a gente no Spotify, sem problema nenhum, nós queremos conversar com você. Tira um print da tela, posta no Instagram e marca @supervendedores. Eu e o Daniel Mestre gostamos de falar com todo mundo que nos procura ali dentro do Instagram, porque é a forma como a gente se comunica com você. Tá bom? Se faz sentido para você, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, fazer um treinamento de vendas, aproveitar o finalzinho do ano, que é começar 2022 com tudo, tem link aqui na descrição para você conhecer o nosso treinamento online, como se transformar em um super vendedor e uma super vendedora. E se você é o dono da empresa, gestor, quer levar os super vendedores para treinar teu time de vendas,
sem problema algum, eu e Daniel Mestre estamos disponíveis aqui para fazer isso. É só mandar um e-mail no contato@supervendedores.com.br para a gente desenvolver esse trabalho para você. Tamo junto? Dani, considerações finais. É isso aí, pessoal, né? Encerrada a nossa trilha aí de gestão de carteira, né? Uma trilha que a gente estava ensaiando faz tempo fazer aí, conseguimos trazer um conteúdo bacana para vocês, né? Um episódio sobre prospecção de carteira, início de carteira, trazer cliente novo para a carteira, um episódio sobre relacionamento e hoje um episódio aí sobre indicador, estratégia, né? Como fazer uma gestão bacana da sua carteira para você dobrar aí a quantidade de vendas que você tem aí dentro dos seus clientes, né? Estamos chegando no finalzinho do ano, tem mais um episódio chegando aí, episódio final da nossa temporada de 2021 e queremos a sua ajuda para construir a terceira temporada. Então mande para a gente sugestão de pauta, sugestão de tema, sugestão de convidado, né? Conversa com a gente, manda uma mensagem ali, @supervendedores no Instagram, críticas, sugestões, xingamentos, que é dessa forma que a gente consegue fazer esse podcast de vendedor para vendedor, ficando cada vez mais bacana para vocês. Maravilha? Denis Oliveira, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Galera, obrigado mais uma vez aí, muito lisonjeado de participar desse papo com lendas aí da venda. Obrigado, Dani, pelo convite, obrigado, Leandrão, mais uma vez aí, tô bem contente. Vamos lá, vamos ensinar cada vez mais. Eu acho que o papel que vocês estão fazendo aí de ajudar o pessoal a vender, eu acho que isso é extremamente importante. Acho que parar de estudar nunca, parar de ouvir podcast nunca, parar de achar formas novas de vender, de ter gestão de carteira, de toda a parte de venda. Eu acho que isso daí é uma coisa que ninguém pode parar. Então, vocês estão fazendo um trabalho sensacional, tá? Obrigado mais uma vez aí pelo convite e bora vender, bora vender. É isso aí, cara. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, por compartilhar aquilo que você faz no teu dia a dia. Eu sempre falo com o Dani, falo com todo mundo que nos procura, nós somos companheiros de batalha, cara. Eu e o Dani, a gente vende todo dia, estamos aí. E tudo que a gente fala para vocês aqui no episódio, nos vídeos do YouTube, nos conteúdos, a gente faz no nosso dia a dia. Casa de Ferreiro, espada ninja na vitrine. Como o Dani disse, daqui 15 dias tem episódio novo, nosso último episódio do ano, imperdível. Nós vamos mostrar como você pode fazer uma gestão das oportunidades de negócio usando WhatsApp, Instagram, Telegram, usando todas as formas de comunicação disponíveis hoje, sem você perder um assunto, sem você se confundir com o cliente. Isso tudo é possível tanto para o vendedor quanto para o gestor. Então você já sabe. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Se está no Spotify, clique em assinar o nosso canal. É gratuito, gente. Não dói. Apertou, o próprio Spotify vai te avisar assim que sair episódio novo do Papo de Vendedor. Tamo junto. Nos vemos daqui 15 dias. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!